Estevão, Natal hoje está produzindo mais do que um livro por dia. Natal. Né? A gente fez uma estatística pelo ISBN, descobriu a produção aqui bem vigorosa. É realmente impressionante. Tem uma coisa assim, que também o livro que vale a pena, ele transcende as barreiras. Então um dia chega, né? Um dia você ouve alguém daqui comentar e aí você vai atrás e lê. Então, eu, por exemplo, chegaram livros aqui. Vou ler, tomara que eu goste, né? O que falaram é muito bom e um dia chega na sua mão, né? Você lê poesia também? Leio também, poesia, gosto bastante. Já percebi que você escreve com poesia, né? A poesia sua prosa é o melhor uso da palavra que tem, né? É impressionante, né? É incrível. A arte dos poetas. Eu me arrisco a escrever poesia, mas provavelmente má poesia, mas mais pelo jogo de palavra. Então eu escrevo, sempre que eu escrevo poesia, escrevo metrificado. Eu gosto de escrever soneto. Porque é um quebra-cabeça, né? Tem que ter a métrica, tem que encaixar aqui. Essa palavra não dá, tem uma sílaba a mais, preciso de um sinônimo. Então eu gosto desse jogo. Nem sempre rende boa poesia, né? Você conhece o Cordel? Conheço. Conhece o Antônio Francisco? De nome, não. Não, né? Talvez até já tenha lido Cordel, né? Porque Cordel é uma coisa que você vem ler, às vezes nem grava, né? Mas a peleja de Lampião contra o diabo... Tem um amigo meu que é poeta, ele é de Salvador, mas agora está morando em Vitória, que ele escreveu também Cordel. Como é que é? Da filha do Vladimir Casé, um bom poeta. Agora eu não lembro, mas muito bom. Eu tenho um em casa que é o de John Lennon contra não sei quem. O Cordel tem muita característica de criar o personagem, né? Ele legal. cria o personagem e trabalha. Então eu admiro muito poesia. E o que eu escrevo que tem a ver com poesia, mas é uma coisa totalmente... sem sentido do ponto de vista da utilidade, porque nem sempre é bonito, mas que é um jogo de palavras que eu gosto muito, é palíndromo, né? Então eu publico no Facebook, então é uma coisa recente, de alguns anos pra cá, de uns 4 anos pra cá, eu sempre admirei, né? Eu falava, caramba, palíndromo, não sei se todo mundo sabe, aquela frase ou palavra que lida da primeira letra pra última e da última pra primeira é igualzinha. Eu sempre... então, é fascinante, né? Eu sempre admirei palíndromo e eu tentava escrever desde criança, mas eu nunca tinha conseguido chegar nem perto, né? É difícil, porque fica perdido. Eu começo dizendo assim, orto amicíssimo. O sentido se perde ao longo do palíndromo. Quanto maior, mais difícil de manter um sentido, né? É um triângulo amoroso, mas é difícil das pessoas perceberem. Mas então, aí de uns 4 anos pra cá, não sei porquê, deu um clique, eu aprendi a técnica, porque é técnica, né? Eu aprendi a técnica, eu adorei, assim, é meu vício hoje, é meu sudoku, é ficar criando palíndromo. Né? E aí eu acho que é onde eu mais perto chego da arte poética, porque por quê, né? Porque é uma coisa que é pura palavra, né? O palíndromo, em geral, como ele disse, às vezes o sentido se perde, ou às vezes fica bobo, mas ainda assim, quando eu leio, e quem gosta lê, é uma frase ridícula, não tem sentido, ou é uma bobagem, mas você lê, e só o fato de você ter essa mágica, você fala, nossa, aí você lê, relê pra cá. Mas que sentido tem? Que função tem no mundo, né? Nenhuma, né? Nenhuma. Você gosta da poesia concreta, gráfica? Gosto pra caramba. Gosto. Justamente porque tem muito desse tipo... Posso te mostrar? Gosta o quê? Posso te mostrar? Claro, com certeza. Pô. Inclusive a poesia... Tá tendo a mostra do Augusto de Campos lá em São Paulo. Poesia agora, concreta tem um histórico daqui com o Rio Grande do Norte, né? A produção da poesia concreta com... Lembrar, Júlio. Muito bom. Eu gosto de poesia metrificada para escrever. Para ler, eu leio, né? Claro, poesia mais contemporânea. Estevão, e sobre projetos de futuro, né? O que é que a gente pode esperar Bom, em 2017 sai a nova edição do Tempo de Espalhar Pedras, finalmente, né? Porque eu tive um embrólio jurídico com a COSAC, né? Ela terminou, mas deixou os autores na mão, então... Sim, mas... Coisa nova? Ela vendeu o acervo? Não é que ela vendeu, ela só poderia vender com a anuência dos autores e tradutores, mas a questão é que ela fechou, decidiu fechar do dia para a noite e não manteve uma estrutura suficiente para encerrar os contratos, para resolver as pendências. Então o fato é que eu fiquei num limbo jurídico, não pude reeditar o livro porque eu tinha contrato com eles, embora o livro tenha sumido. Entendi. Então em 2017 deve sair a nova edição do Tempo de Espalhar Pedras.
Talvez, isso não está certo ainda, mas pode ser, acho que tem boa chance de, no fim desse ano ou começo de 2017, sair o meu texto, o meu ensaio, longo ensaio crítico sobre o Raduan Nassar. Eu fiz um estudo da obra completa, né, no meu mestrado, e a editora, assim, a José Olímpio se interessou, acho que deve sair. Então, vai ser bacana porque tem muitos textos bons na academia, alguns textos bons na academia sobre o Raduan Nassar, mas nunca publicados, e poucos em português. Os melhores foram defendidos na França, por incrível que pareça. Então, talvez o meu livro ajude a preencher uma lacuna, que vai ser o único livro crítico sobre Raduan Nassar, para quem gosta, que estuda a obra completa. Tem um ou outro livro que estuda o Lavoura Arcaica ou o Copo de Cólera, mas que pega a obra completa dele, e agora ele acabou de vencer o Prêmio Camões, né, e completar 80 anos, então a obra dele está cada vez mais, e vai sair, que eu sei, em fontes confidenciais, mas sou fofoqueiro, não é tão confidencial assim, vai sair agora esse ano uma edição da Companhia das Letras, Obra Reunida, do Raduan Nassar, inclusive com 3 textos inéditos, o que é, para quem conhece a trajetória do Raduan, né, que se recolheu, odeia falar de literatura, detesta a literatura, segundo ele, e nunca mais escreveu. Então, um texto inédito de Raduan Nassar é um acontecimento, né? Com certeza. A questão dos concursos também, que a gente não explorou bem o assunto, a gente já está chegando no final do nosso bate-papo. Será que não faz falta no concurso o feedback para quem não ganhou? Porque eu, pelo menos, observo muito isso, né? As pessoas que ganham... Esse é o poema palíndromo. Então, Estevão, o que a gente percebe é o seguinte: os concursos, eles dão um excelente feedback para quem ganha, lógico, né? E são, com certeza, uma forma de divulgação e de apresentação do autor com pompas e tudo, mas será que não falta no concurso, partindo do pressuposto que toda obra que está concorrendo em determinado concurso, ela obrigatoriamente tem que ser lida, né? Será que não falta no concurso um feedback? A gente já até pensou aqui, eu já fiz inclusive uma reunião para a gente discutir esse assunto com os autores, que era a gente criar um concurso que desse feedback para todo mundo, inclusive para quem não ganha. Será que não está faltando isso? Seria maravilhoso, sem dúvida, né? Porque quando a gente não ganha, eu já perdi vários concursos também, né? Na verdade, eu perdi muitos mais do que esse que eu ganhei, né? Antes, por exemplo, o Tempo de Espalhar Pedras mesmo, antes de eu conseguir editor, eu submeti a vários concursos, ele nunca foi nem considerado, nem premiado. E, enfim, nunca tive nenhum retorno. Sem dúvida seria maravilhoso. Só que em conhecendo como funciona por dentro, eu não sei se é possível. Em 2009, o Nunca o Nome do Menino foi finalista, né, do prêmio. Aí, em 2010, me chamaram para ser do júri do Prêmio São Paulo, só que do júri inicial. Porque eles têm um júri inicial que avalia todos os inscritos, e aí esse júri inicial escolhe os finalistas, né, os 10 finalistas em cada categoria, que um novo júri vai avaliar e escolher o vencedor. E aí, eu vi que, na verdade, é inviável mesmo. Seria muito difícil você dar um feedback, porque, por exemplo, estando no júri inicial, eu tive que avaliar, eu nem digo ler, porque não dá para ler todos de ponta a ponta. A gente lê o máximo possível e a gente lê todos que a gente considera que podem ter chance de ser bons o suficiente para, né? Isso eu estou falando de mim, né? Não sei se todos os outros júris, né? Acredito que sim, estão sendo pagos para isso. Mas eu tinha 50 dias para avaliar 115 romances. Alguns finos, mas só a Heloísa poderia ser do júri. Então, assim, eu li o máximo possível. É claro que mesmo que os que eu não li todo, eu avaliei. Então, eu li um trecho, se eu considerei que era bom o suficiente, pelo menos nesse começo, ou em tantas páginas, eu segui em frente até ter certeza de que eu estava... Né? Porque não tem nenhum que eu olhei e falei, isso aqui não. E provavelmente nenhum do júri fez isso, seria muito desonesto. Mas você imagina se a gente ainda tivesse que dar um feedback, porque dar um feedback exige uma reflexão, né? Se você se propõe a dar um feedback para alguém, você tem que dar um feedback embasado, né? O que significa? Você vai ter que mostrar para a pessoa por que você gostou ou não gostou, né? Tem livro que eu leio, eu falo, eu não gostei, mas eu não tenho ainda uma elaboração suficiente para dizer por que eu não gostei, né? Todo mundo passa por isso, né? Nem todo livro a gente sabe exatamente de cara por que não gostou, né? Então isso exige uma leitura e uma dedicação,
que eu acho que um júri não conseguiria fazer para um número de inscritos que um prêmio como esse tem, né? Esse prêmio, por exemplo, às vezes tem 400. O Oceanos, que é um outro prêmio muito grande, que é o antigo Portugal Telecom, tem quase 700 inscritos. Imagine o tamanho do júri que seria necessário para você conseguir avaliar, e tudo num período que tem que caber num ano, né? Eles têm, em geral, 2, 3 meses para avaliar. É impossível, né? Seria possível se você tivesse o júri em tamanho suficiente para produzir isso, mas aí imagina quanto ia custar um prêmio desse. Então, eu acho que não é nem uma falta de bom senso ou de vontade de fazer o melhor possível. Eu acho que é realmente uma falta de braço mesmo, e de tempo, né? E de dinheiro, né? Seria maravilhoso, né? Exatamente.